Evangelho, segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem e põe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por detrás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. A mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de retornarmos ao 9º capítulo do Evangelho de São Mateus. No mesmo dia em que também temos a oportunidade de recordar dois grandes colaboradores de São Paulo, Áquila e Priscila. Um casal de origem provavelmente hebraica, da região do Ponto, que, quando expulso pelo imperador de Roma, migraram em direção à Grécia e se instalaram em Corinto. Esse casal, que conhecerá Paulo e depois receberá o anúncio do Evangelho através de Paulo, se unirão às missões de São Paulo e serão de grande importância na ajuda, seja ao apóstolo para continuar anunciando o Evangelho, seja posteriormente dando testemunho e comunicando a boa nova do Evangelho nas comunidades por onde passavam. Então hoje temos o testemunho desse casal que, abraçando o Evangelho, se lança no caminho de evangelização, que toma para si, ao ponto de arriscar a própria vida, toma para si o compromisso de fazer Cristo Jesus conhecido e amado. Por isso, hoje é um dia especial para rezarmos por todos os casais que, abraçando a fé, tenham coragem, entusiasmo e ousadia na hora de viver Cristo e de comunicá-lo ao mundo. É tão significativo porque Priscila não se contenta em tornar-se cristã com o seu marido. Eles dois se entregam ao compromisso de fazer Jesus conhecido e amado. É tão significativo e revolucionário para a vida dos dois o encontro com o Senhor, que eles não se contentam em terem essa alegria, sem que ela seja uma alegria para todos. A minha alegria se tornará completa quando muitos outros conhecerem a alegria que é ter Jesus em suas vidas e o receberem. E assim se empenham com todos os recursos que têm, seguindo Paulo no seu projeto, ou seja, no seu itinerário de evangelização. Isso é sensacional. Ah, meu Senhor, quando falamos da missão da igreja, da missão dos leigos no mundo, às vezes pensamos de uma maneira, como posso dizer, quase orgânica, institucional, sabe? Quando, na verdade, o ímpeto nasce desse encontro. A organização é o segundo momento, onde a difusão do trabalho precisa seguir um itinerário e ser distribuída
mas o que vem antes é esse coração que dá experiência, não só vive um entusiasmo, mas estabelece um compromisso vital com aquilo que foi conhecido, ou melhor, com aquele que foi encontrado, que foi conhecido e que agora passa a fazer parte da vida deles. A evangelização é a entrega da própria vida com Cristo por amor ao próximo. O que vem depois disso é o Senhor que conduz por meio da igreja, mostrando os lugares por onde vão passar. Assim como eles, quando decidiram seguir Paulo, não sabiam onde isso iria levá-los, mas depois, organizando a ação, na medida em que o Senhor ia mostrando, foram percorrendo as estradas do mundo, né? Então a parte organizacional vem na sequência. O ponto-chave é esse encontro que revoluciona a vida e que leva a uma decisão pessoal. Aquela de se entregar com Jesus para que ele seja conhecido e amado no mundo. Hoje, no 9º capítulo de São Mateus, nós estamos recebendo pela narrativa de Mateus o episódio que envolve Jairo e a ressurreição de sua filha e aquela senhora cujo nome não sabemos, mas que sofria do fluxo hemorrágico há 12 anos. Tivemos esse texto através do Evangelho de São Marcos, com uma narrativa mais abundante em detalhes e em diálogos, porque Marcos tinha um objetivo distinto daquele de Mateus. Marcos quer levar os seus ouvintes a percorrer o itinerário da proclamação de que Jesus é o Filho de Deus. Mateus tem por objetivo mostrar que Jesus é de fato o Messias. Jesus cumpre hoje um gesto que é similar ao gesto do profeta Elias. Quando, para ressuscitar, o menino é conduzido até a casa, o menino está ali morto, ele se deita sobre o menino, apoia seu rosto sobre o rosto dele e assopra em um gesto de transmissão da vida, seguindo a narrativa do livro da Gênesis, e através desse rito, o menino volta à vida. Jesus, eis aqui aquele que é maior do que Elias, estende a mão, toma-a pela mão e a desperta novamente. Mas a parte, esse paralelo que nos traz Mateus, levando-nos, pois afinal ele está escrevendo para aqueles que vêm do judaísmo, que conhecem a história do profeta e a tradição de Israel, Mateus coloca na atitude desse pai, cujo nome não é declarado aqui, mas pelo paralelo da narrativa compreendemos que é Jairo, a confiança e a fé declarada no Senhor. Enquanto em Marcos, que está escrevendo para aqueles de origem romana, o chefe da sinagoga vem até Jesus pedir que cure sua filha, pedir que ele realize por ela algo que somente Deus poderia realizar, e de repente a morte passa à frente e tenta demonstrar ter um poder maior do que esse que se apresenta como vindo da parte de Deus, e o Senhor a submete, chegando até lá e tendo todo o episódio da casa, das pessoas que vão rir dele, vão caçoar dele, nos dois casos aparece, o que evidencia o fato de que a morte de fato existe e de que o Senhor não permite que desça a mansão dos mortos aquele que morreu em eterno, que desça definitivamente, pois ele a chama do sono da morte, a faz voltar à vida, porque a vida está em suas mãos, o destino final dos homens está em suas mãos, a soberania de Deus sobre a nossa vida integralmente, inclusive depois que damos o último suspiro. Isso é fantástico. E, bom,
A diferença é que no evangelho de hoje, esse chefe da sinagoga se apresenta diante do Senhor e pede que ele possa chamar à vida sua filha. Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. A autoridade que só Deus tem de chamar o homem novamente para a vida, a autoridade de extraí-lo das garras da morte. Esse homem professa essa fé em Jesus e suplica ao Senhor algo que só Deus, com a autoridade do Deus de Israel, pode fazer. Eis aquele que reconhece que em Jesus está o poder do Deus Altíssimo, que o reconhece como vindo de junto de Deus. E a fé que leva Jesus ao encontro da pessoa que espera por ser ressuscitada marca a narrativa de Mateus, e é aqui que eu queria falar com vocês. Existe uma pessoa que espera por ressurreição e existe aquele com uma fé forte no Senhor que ama demais essa pessoa que espera por ressurreição e que vai ao encontro de Jesus para levar o Senhor da ressurreição até aquele que precisa ser ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos chamados a sermos como esse chefe da sinagoga na vida de nossos irmãos e de nossas irmãs. Pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pela nossa sociedade, pelo mundo inteiro. Essa missão, falávamos hoje de Áquila e Priscila, é a missão que nasce no coração daqueles que conheceram e conhecem a Deus. Aqueles a quem o Senhor deu o testemunho do seu poder e da sua vida, aqueles que o Senhor ressuscitou com a sua autoridade, com o seu sangue preciosíssimo, e que receberam o dom da fé e que mantém a chama da fé acesa. O nosso papel no mundo é termos um coração firmes na fé, unidos ao Senhor, capazes de amar os nossos irmãos e irmãs que se encontram na sombra da morte ou precipitados na morte pelo pecado, para que possamos correr ao encontro de Jesus e trazer Jesus até ele. A nossa grande obra de misericórdia na nossa vida é levar o Senhor da ressurreição, o Senhor misericordioso, o Senhor da vida até aqueles que estão mortos, para que os ressuscite. E isso se dá com pressa, na medida em que grande é o nosso amor por aqueles que estão mortos ou estão morrendo. Por isso, ensina-nos, Senhor, a amar nossos irmãos e nossas irmãs. Renova, Senhor, o fulgor e a força do amor em nossos corações. Renova também o dom da fé, para que possamos crer e esperar em Ti. E vendo os nossos irmãos que estão morrendo ou estão na sombra da morte, o nosso coração apressadamente parta ao seu encontro, seguros de que a sua presença ao lado deles os ressuscitará. E que nós possamos, como Jairo, declarar a nossa fé no Teu santo nome e confiantes na Tua misericórdia que agora conhecemos, possamos dizer: vem Jesus, vem até ele, vem até ela e arranca-o da morte. Arranca minha mãe, meu pai, minha família, meus amigos. Arranca, Senhor, esses meus irmãos na minha sociedade da sombra da morte. Arranca-os, Senhor, de onde eles estão, precipitados no mal, escravos nas mãos do inimigo infernal. Arranca-os, Senhor, chama-os à vida, pois Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E enquanto o chefe da sinagoga levava Jesus até sua filha,
para que a pudesse ressuscitar, ressuscita no meio do caminho aquela mulher que há 12 anos esperava pela ressurreição. Veja, meus irmãos, como o empenho desse chefe da sinagoga se tornou para aquela mulher ocasião de graça e de misericórdia. Pedindo por uma, o chefe da sinagoga trouxe a bondade e a misericórdia do Senhor por uma outra. E aí a gente pode pensar, bom, foi só mais uma pessoa, mas essa é a matemática factual. A gente tem que pensar na lógica do Evangelho. Se o chefe da sinagoga pediu uma graça, o Senhor a multiplicou, dobrou essa graça. Ele pediu que o Senhor viesse para ressuscitar. Em outras palavras, ele pediu que o Senhor fosse ressurreição em favor daquela que estava morta, sua filha. E o Senhor foi ressurreição por todos aqueles que estavam no caminho até sua filha. Jairo amorosamente pede por uma e o Senhor ressuscita todas. Jairo pede uma porção, o Senhor dobra a porção com a resposta da sua misericórdia. Se grande é o nosso amor na súplica, redobrada é a resposta do Senhor com a sua misericórdia. Se a nossa oferta é generosa, muito mais o Senhor será generoso com a sua resposta. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, diante de uma palavra dessa e tendo a memória de Priscila e de Áquila no dia de hoje, é para que o nosso coração não só se entusiasme, mas se inflame do desejo de fazer Jesus amado e conhecido. Estão vendo quantas situações de morte a gente não está acompanhando no telejornal e nos noticiários da internet de tudo aquilo que está se passando. Por exemplo, no nosso Brasil, especialmente na nossa cidade do Rio de Janeiro, muitos ouviram o que tem se dado em relação a algumas igrejas e o que tem se dado na violência no contexto geral do nosso país e de muitos lugares do mundo. Quantas pessoas precisam ser ressuscitadas porque já aceitaram não só viver na maldade, mas realizá-la contra os outros? E se nós pedirmos, Senhor, vem e arranca das garras da morte, ressuscita aqueles que estão precipitados na maldade, Senhor, arranca de lá aqueles que se encontram perdidos. O Senhor nos escuta, Ele que é bom e misericordioso. E se nós pedimos por um pouco, o Senhor concederá em porção dobrada. Tenha a ousadia de pedir e de ir ao encontro do Senhor, porque grandes maravilhas e eterno é seu amor, e Ele nos oferecerá, como Ele mesmo disse, muito mais do que aquilo que ousamos pedir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Priscila e São Áquila, companheiros de São Paulo, e pela intercessão de São Paulo Apóstolo e da Rainha da Evangelização, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.